Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar então a leitura desse livro, Conversando com Deus. É o livro do Neil Walsh e ele diz que é o diálogo que vai mudar a nossa vida. Porém, antes de entrar exatamente na leitura do livro, aqui da apresentação ou da introdução aqui do livro, a apresentação do autor e tudo mais, eu queria só falar um pouco então antes na preparação para a gente estar lendo esse livro. Porque eu vi algumas resenhas negativas a respeito do livro. Desculpem, algumas não, uma só, eu não pesquisei muito. E aí essa pessoa dizia que citava vários trechos do livro e dizia que uma das coisas que dá para entender que é um livro que não é o que parece, é quando ele diz aqui no livro que ele se comunica com a gente, especialmente através do nosso coração, através dos nossos pensamentos e sentimentos. E aí a pessoa disse que como é possível a gente acreditar nisso se na própria Bíblia está escrito que o coração é enganoso e corrupto. Então, e o Neil Walsh diz aqui no livro que para que a gente possa entender essa mensagem que ele está trazendo, dessa conversa que ele teve com Deus, nós temos que estar com o coração aberto, com o coração livre de crenças limitantes e com a mente também aberta, a mente e coração abertos, livres de crenças limitantes. Porque enquanto a gente acreditar que Deus é ciumento e vingativo, como foi que Deus foi apresentado a mim, eu estou falando da minha experiência, na minha religião. Então, se eu acreditar nisso e eu vier buscar esse livro, com certeza eu não vou encontrar aqui esse Deus ciumento e vingativo. Aqui o Deus que está conversando com o Neil Walsh, de acordo com ele, é uma conversa que ele fez para a gente, para nós todos, é o Deus de amor e bondade que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai e Mãe. O Deus que é Pai de todos nós. Não é o Deus que me apresentaram, que é pai de um único filho e que um dia ali, quando ele resolver, não sei quando, porque eu até perguntei para o pessoal, quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai... Porque desde que eu sou criança, que eu ouvia dizer que então vai ter um dia que vai ter o juízo final. E aí aquelas pessoas, e a gente só vem aqui uma vez, não existe reencarnação, foi isso que eu aprendi. Então como é que é essas pessoas que já foram, que já morreram, que já partiram, onde é que elas estão esperando para esse juízo final? Seria na porta do céu, seria na porta do inferno, estão todos juntos, ou tem uma antessala para cada um desses lugares definitivos. Desculpem, porque o próprio Jesus Cristo disse que sarcasmo é uma das coisas que não são boas, a gente não deve usar. Então é isso que eu retiro, então, isso que eu disse, porque foi sarcástico, é evidente. Então esse Deus que me foi apresentado não é o Deus de amor e bondade que vai, como ele diz aqui no livro, ele não tem nenhuma preocupação com o processo, porque ele tem confiança no fim, ele sabe que no final todos voltamos para casa, todos voltamos para Deus. E o Neil Walsh diz que a gente tem que estar então nessa preparação, nessa boa vontade, nessa compreensão, ainda que a gente não tenha compreendido diretamente dessa forma, e eu não estou dizendo que é a verdade absoluta, porque a gente está no relativo, essa é a minha verdade, a minha forma de entender. É isso que ressona mais com o meu coração, que ressoa mais com a mensagem de Jesus Cristo, porque ele disse que a forma dele se comunicar com a gente, ele diz aqui no livro, que é pelo pensamento, sentimentos e palavras. Mas palavras são é a forma menos eficaz, é a forma que deixa mais margem para erros. E a gente pode até entender que até a gente mesmo, na nossa realidade aqui, como seres humanos que estamos, se a gente, por exemplo, eu só falo português e se vem uma pessoa se comunicar, falar comigo em uma outra língua, a gente sabe que existem muitas outras línguas, aí eu não vou conseguir entendê-la. Então ele diz que
o melhor mesmo para se comunicar com Deus é o sentimento e é através do coração. A gente ouve Deus quando a gente se volta para nós mesmos, para dentro do nosso coração. Ainda há gente que não conseguiu entender isso, que a ficha não caiu, isso dessa forma. E Deus diz também aqui no livro que a forma da gente entender se a comunicação está vindo dele ou não, a gente tem que ver se é uma comunicação alegre, se a gente está com alegria, se se tem um mais alto propósito, e isso quer dizer que é a verdade, e se está baseada no amor. Então eu acredito que quando a gente pensa que Deus um dia vai separar os bons, levar com ele e mandar os outros para um local onde é o oposto do céu e onde quem comanda é o oposto dele, isso está negando a grandeza de Deus, isso nega que Deus seja onipresente, onipotente, onisciente, que Deus seja o todo. Então não é verdade. E isso não é alegre, porque para mim pensar que eu vou ficar lá no céu, toda bem lá com meu Deus, enquanto os outros, ainda que sejam as piores pessoas do mundo, digamos, que tenham feito coisas atrozes, que vão sofrer eternamente no inferno, para mim isso não é alegre. E não é baseado no amor, porque não foi isso que Jesus Cristo veio ensinar. Jesus Cristo veio ensinar que não importa quanto tempo, e Deus nesse livro ele também diz, não importa o processo, porque ele não tem dúvida nenhuma do final, que todos chegam. Não importa quantas vezes a gente volta no caminho, não importa quantas vezes a gente sai da luz, a gente a gente se enamora da sombra e vai ali, não importa o que aconteça, todos vão voltar para a luz. E aí então eu pensei, a pessoa tem então estar preparada dessa forma para ler esse livro, para entender a mensagem do livro. E aí eu pensei, quem não está preparado ainda, quem acha que esse livro não é o que parece, são as pessoas que ainda não despertaram. E aí é por isso que nesse vídeo de preparatório eu queria trazer para vocês então novamente aquela fábula do Sutratma, aquela fábula indiana. A primeira vez que eu ouvi foi da professora Lucelena, que diz que foi a resposta de um sábio, então, para uma pessoa que perguntou para ele por que as pessoas são tão egoístas e arrogantes. Aí ele disse, é porque elas não despertaram, porque quando a gente está baseado no ego, a gente acha que tudo é separado e que nós somos os melhores. Aí ele disse, é como se fosse um colar de pérolas, em que cada pérola fosse um ser humano. E aí cada uma das pérolas está ali olhando para si própria e se achando a mais brilhante, a mais redondinha, a mais bonita, e a outra, tirando, aqui sou eu que estou colocando, acrescentando, né, na história, tirando aqueles que são meus próximos, que são meus familiares, meus parentes, meus amigos, aqueles que torcem para o mesmo time que eu, aqueles que torcem para o mesmo político que eu, então tirando esses, os outros são todos feios, os outros nem merecem estar aqui, as outras pérolazinhas são realmente feias. Até que um dia uma das pérolas começa então a se cansar de estar olhando só para fora, tá vendo só o feio no outro. Aí ela começa a olhar para dentro dela própria. E aí o que ela vê? Ela vê que tem um fio que passa dentro dela. Ela não é oca, ela não é vazia, ela não é o externo. Aí ela percebe que ela tem uma essência. E aí ela continua prestando atenção e ela percebe que esse mesmo fio que passa dentro dela, passa dentro de todas as outras pérolas. Ou seja, a essência divina que está em mim está dentro de tudo mais que vive, que habita, que existe, seja humano ou não. Então, dessa forma, não dá para eu olhar para o outro e achar que ele é menos, de qualquer coisa menos que eu, e também não dá para eu me negligenciar também, achar que eu sou menos que quem quer que seja, já que estamos todos animados, somos todos animados pela mesma essência, ou estamos todos animados pela mesma essência, enquanto seres humanos fazendo uma experiência na carne. E aí, depois que a gente entendeu então que nós somos parte do mesmo todo que anima tudo e todos, aí é como o Neil Walsh diz também no livro, que se esse livro aparece na nossa mão agora e a gente consegue entendê-lo dessa forma, é porque nós somos aquele que já passou da fase da criança aprendiz, pois quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ele diz que esse livro seria o nosso mestre. Eu quis trazer esse conto, o Sutratma, para estar iniciando,
para estar dando esse pontapé inicial nesse livro, que é eu acho tão incrível esse livro. Eu já li ele e realmente achei até um pouco complexo, tive até um pouco de receio de estar trazendo, porque eu vou lendo e vai vindo assim a minha interpretação, e como eu disse, decidi fazer esses livros pensando naquelas pessoas que não sabem ler, como a minha mãezinha era. E, infelizmente, ela se foi acreditando ainda em um Deus ciumento e vingativo, assim como toda a minha família, que continua ainda na religião que mostra, que ensina dessa forma. E aí eu pensei, e se ela soubesse ler, se ela tivesse tido acesso a esse livro, se ela tivesse ouvido essa historinha, essa parábola, ele tivesse pensado sobre ela, quem sabe não tivesse sido um pouco mais fácil para ela, que com certeza está num lugar lindo agora, porque Deus não pune ninguém, Deus sabe que a ficha cai para cada um quando cai. E eu, como acredito em reencarnação, quanto tempo demorou para eu entender isso também, não é? E aí então eu quis trazer esse conto do Sutratma aqui na preparação do livro, e aí sim, no próximo vídeo eu trago aqui para vocês o que está escrito na contracapa aqui do livro, e essa introdução então para a gente entender o que é esse livro, então, que já foi traduzido para mais de 30 idiomas. Esse aqui, no caso, traduzido em português, foi traduzido por Maria Clara de Biasi, W. Fernandes. E ele já foi também, já chegou a mais de já vendeu mais de 7,5 milhões de exemplares. Então, muita gente já entendeu a mensagem de Deus através do Neil Walsh, ele que começou o diálogo de uma forma, a gente pode pensar, adiantando também, ele não estava feliz da vida dele, não, quando ele começou esse diálogo. Ele começou esse diálogo escrevendo para reclamar para Deus mesmo. Por que comigo? Por que para todo mundo dar certo e para mim não? Até quando eu vou ficar sofrendo aqui? E foi aí então que começou a se desenrolar todo esse diálogo, que é incrível, e eu espero que você goste da leitura e que as intervenções que eu faça, que os comentários que eu faça possam ser pertinentes. Eu peço então que Deus possa me inspirando para fazer os comentários, quem sabe, para ajudar apenas na compreensão, se é que é possível. Já está muito bem explicado aqui. E também, além dos analfabetos, eu também pensei em fazer isso, em vir aqui, superar todas os meus medos, as minhas limitações, de medo de aparecer, de ser julgada e tudo isso, porque eu pensei também naquelas pessoas, nos deficientes visuais. É claro que há o braille, que há os audiolivros, mas pensei também naquele que gosta de ouvir um livro, ainda que saiba ler, que enxergue, que gosta de ouvir um livro, e quem sabe um livro comentado, e que se sintonizasse com a minha energia. Tá bom? Se é esse o seu caso, seja muito bem-vindo, e vamos lá então para mais essa jornada aqui agora com Neil Walsh no livro Conversando com Deus. E até o próximo vídeo, então, quando a gente realmente começa a leitura, tá? Tchau!